Graça e paz, amados, boa noite. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que se encontra aqui conosco no templo, você que vai assistir esse culto online. Que Deus abençoe você poderosamente, que seja uma noite de bênção da parte do nosso Deus. Eu gostaria que ficássemos em pé e orássemos ao Senhor. Não sei como é que você chegou aqui, talvez você esteja com muita correria do teu dia, mas eu queria nessa noite orar para que você entregasse o seu culto ao Senhor, você não se ligasse com nada que você deixou em casa, nada que está lá fora, as preocupações, mas que você focasse em Deus. Amém? Nessa noite você pode falar assim: eu vim aqui só para focar em Deus. Isso aí, esquece o que está lá fora Ele está cuidando. Amém? Pai Santo, Pai querido, exaltado seja o teu nome, ó Deus, por esse dia tão especial. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de acordar pela manhã, Senhor, e agora de chegar à tua casa, chegar a este lugar para honrar e glorificar o teu nome. Senhor, nessa noite nós viemos apresentar o nosso culto, o culto da nossa razão, um culto de louvor e adoração ao teu eterno nome. Então, nessa noite, Senhor, eu quero entregar a minha vida, a vida dos meus irmãos, que todas as preocupações, tudo aquilo que a gente, ó Deus, tem, ó Deus, para resolver em casa, para resolver amanhã, que o Senhor mesmo, Pai, nos ajude, nos conduza, mas que nesse momento, o Senhor, o nosso foco, nossa adoração, esteja a ser ligado, ó Deus, com os céus, e que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que nada, nem ninguém venha tirar, ó Deus, a nossa alegria de te adorar nessa noite. Pai Santo, Pai querido, conduza esse culto, tudo seja feito, Pai, para a tua honra e tua glória. Toma meus irmãos, toma as famílias aqui representadas, toma aqueles que já chegaram, toma aqueles que estão a caminho, que o Senhor poderosamente traga-os debaixo das tuas mãos. Nós choramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Abra a tua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de 1 a 6. Logo após nós já estaremos louvando, exaltando ao Senhor. O Ministério de Louvor já pode se encaminhar para cá. Logo após a palavra, né? Vamos ler a palavra primeiro, isso. Estão doidos já para tocar já. Que maravilha. Diz assim: por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, mais a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. O Ministério de Louvor vai estar com a oportunidade nessa noite de estar adorando ao Senhor. Você, em nome de Jesus, adora ao Senhor com muita alegria, para a glória e honra de Deus Pai. Boa noite. Alô.
Boa noite, queridos. A graça e a paz de nosso Deus, amém? Estamos nessa noite reunidos na casa de Deus para louvar e engrandecer o nome dEle, na presença dEle. Que essa noite realmente você esteja com o coração grato, com o coração reconhecendo aquilo que o Senhor tem feito por você, que Ele tem te sustentado, que Ele tem te abençoado. Seja grato ao Senhor. Você chegou até esse lugar. O Senhor te deu um dia inteiro para você viver na presença dEle. E você pode fechar esse dia na casa do Senhor. Olha que privilégio. Quantos gostariam de estar no nosso lugar e não podem? Mas hoje nós fomos separados para estar diante da presença do Senhor, na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome dEle. Então faça isso com alegria nessa noite, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Esse é o nosso desejo, Senhor, nessa noite, Pai. Encha-nos com Teu Espírito, Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Oh Deus, queremos sentir a Tua presença nessa noite, Deus Santo. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor, que só o Senhor merece, Deus querido. Aleluia. Glória a Deus. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Nas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. A Ele a glória, 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 para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, que benção, que maravilha. Vamos orar agradecendo a Deus. Chamar a diaconisa Isabel, vem cá, minha irmã. Esteja orando em nome de Jesus. Queridos, não esqueça de orar pelo nosso Brasil. Nós precisamos orar. Precisamos orar por esse Rio de Janeiro,
que está longe dos planos de Deus. Precisamos orar pelas nossas forças auxiliares, nossas forças armadas. Precisamos orar pelo nosso país, por essa bagunça que está o Rio de Janeiro, porque eu sei que Deus pode mudar a história do Rio de Janeiro. Eu sei que pode haver paz e mudança, mas vai começar de nós quando nós botarmos o nosso joelho no chão. O que diz em 2 Crônicas 7, 14? Se o meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio de Janeiro. Nossa diaconisa vai estar orando em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir também, esteja orando por um jovem que nesse momento nossa igreja está com o braço estendido, levando ele para um centro de recuperação. Não vou citar nome para não expor, mas a nossa igreja nesse momento está agindo também, indo levar esse jovem lá, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós graças te damos, porque mais uma vez podemos estar aqui na tua casa, te adorando, Senhor, te dando honras e glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas, Senhor. Nós te somos gratos porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelas nossas vidas, Senhor. Nós te somos gratos pela salvação, Senhor. Agora, Senhor, queremos te colocar em tuas mãos a vida desse jovem, Pai amado. Jovem esse que o Senhor conhece, o Senhor sabe quem é, qual a necessidade dele, o Senhor sabe. Nós te agradecemos porque a tua igreja se levantou, se prontificou a verdadeiramente fazer o ID e cuidar desse jovem, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te pedir que tu cubra, Pai amado, cada dia mais a tua casa, Pai amado, com o teu amor, com a tua misericórdia, Pai amado. Que nós cada dia possamos estar de mãos abertas para abençoar pessoas que entrem na nossa igreja para serem cuidados por ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te entregar nesse momento o nosso Brasil. Senhor, quero te agradecer porque nós somos brasileiros. Queremos te agradecer porque nós podemos te cultuar, podemos falar livremente do teu amor, Senhor. E em nome de Jesus, com essa liberdade que temos, nós queremos te pedir que a cada dia nós possamos pregar, avançar no Evangelho, Senhor. E queremos te entregar as autoridades em tuas mãos. Nós entendemos que nenhuma autoridade foi imposta ali sem a tua permissão. Nós só te pedimos, Senhor, misericórdia pelas nossas vidas, misericórdia pelos nossos filhos, pelos nossos netos, Senhor. Misericórdia na nossa saída e na nossa entrada, Senhor, que tem sido tão difícil, Pai. Mas em nome de Jesus queremos te pedir sabedoria, sabedoria no falar, no agir, no proceder e acima de tudo, Senhor, testemunhar do teu amor, Senhor. Toma as autoridades em tuas mãos, toma o presidente em tuas mãos, Senhor. Toma todos os governantes em tuas mãos. E em nome de Jesus, nós como servos teus, possamos cada dia abrir nossas bocas para abençoar e jamais amaldiçoar, porque entendemos, Pai amado, que o Senhor não perdeu o controle da situação. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Chama a irmã Sheila, vai estar adorando ao Senhor nessa noite. Isso. Enquanto a irmã Sheila adora ao Senhor, enquanto ela chega, vou ler um texto aqui que está em 2 Coríntios capítulo 2. Então você vai ler? Então ela vai ler. E hoje é dia dos namorados, eu não posso dizer não. Amém ou não amém? Amanhã também não. Eu só obedeço. Não posso dizer não para ela, não. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Romanos 14. Deixa eu só ver se abri certo. Romanos 14, 11 diz assim. A palavra do Senhor. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim. Vamos lá.
Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Amém? Vamos repetir comigo? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Aleluia. E esse louvor, ele fala sobre isso. Que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o nosso Deus é o único Deus. Amém? Se você souber, canta comigo esse louvor. Desde o dia que eu ouvi esse louvor, eu fiquei apaixonada por esse louvor. Esse louvor tem uma letra tremenda. Se você não conhece, medita na letra desse louvor. Amém? Vai ter a letra aqui para você acompanhar comigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, não há outro, Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, aleluia, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não, nunca haverá, Senhor, só Tu és Senhor, aleluia, Santo, majestoso Deus, majestoso.
Senhor. Santo, só tu és, Senhor. Outro igual não há, só tu és, Senhor. Santo, só tu és, Senhor. Outro igual não há, só tu és, Senhor. Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu és, Senhor. Outro igual nunca haverá, Senhor. Só tu és, Senhor. Santo. Aleluia. Glória a Deus. Hino 304 do cantor. Acho que esse aqui acho que a gente conhece, né? Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Pai, entregar seu dízimo com muita alegria e vamos adorar o Senhor. 304. Amém? Se você quiser ficar em pé, você fica em nome de Jesus. Isso, vamos ficar em pé. Isso. Isso. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem
Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus, de estarmos aqui para louvar o teu nome, ó Pai, para, ó Deus, nesta noite cultuar ao Senhor, que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Deus. Te agradecemos pela tua igreja, ó Deus, te agradecemos pelas ofertas, ó Pai, que foi entregue no seu altar. Te agradecemos pelo sustento que o Senhor tem dado à nossa igreja, que o Senhor tem dado a cada família. E te pedimos que o Senhor venha suprir cada necessidade. Deus amado, entregamos nesta hora o teu servo, ó Pai, que vai trazer a tua palavra. Que o Senhor continue usando ele como o Senhor tem usado a cada dia, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, ele venha ser canal para nossas vidas, canal de bênçãos vinda dos altos céus. Muito obrigado, a Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Em nome de Jesus, no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 7 até o versículo 18. Eu vou ler até o 18. Dependendo do avançar da hora, a gente vai até o 18. Senão, a gente vai até o 15 somente. Mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, pois. Porém, meu desejo é ir até o verso 18. Amém? Amém ou não amém? Amém. Isso, para mim tinha todo mundo sido arrebatado. Que maravilha. Versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Aplica, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Usa a nossa vida para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Eu queria nessa noite te fazer uma pergunta. Aonde está a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua confiança? Eu estou falando para um povo que está aqui na igreja, que eu entendo que já tem um entendimento, melhor, já tem um entendimento de que nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no seu poder, na sua graça.
Mas quando nós falamos de confiança em Deus, nós precisamos olhar. Por que nós precisamos confiar em Deus? Porque precisamos confiar e largar, ou melhor, deixar tudo nas mãos de Deus. Há uma coisa muito clara para nós, é que feliz é aquele que confia no Senhor, né? São como o monte de Sião, né? Que não se abala. Nós somos felizes, porque confiamos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas o que? Permanece para sempre. Mas quando nós falamos de confiar no Senhor, nós precisamos entender o porquê. E eu queria te dar alguns motivos para você cada vez mais confiar no Senhor. Eu queria te dar alguns motivos nessa noite para que você jamais deixe de confiar no Senhor. Eu queria te dar algumas coisas nessa noite para que você jamais esqueça desse Deus, para que você jamais esqueça desse Senhor. E o primeiro ponto que eu quero tratar nesse texto é que a nossa confiança, ela se baseia não em nós, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo chega no versículo 7, ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Primeira coisa que ele fala, que temos essa questão do vaso de barro. O vaso de barro, ele é um vaso que está sujeito a muitas coisas. Por exemplo, fácil de você entender, de nós entendermos nessa noite, que um vaso de barro, ele se quebra com facilidade. Um vaso de barro, por exemplo, quando ele está no fogo, a primeira coisa que ele vai fazer é a rachadura. Vai te mostrar uma rachadura. Quando você olha, por exemplo, para um vaso de barro, você vê a sua fragilidade. Você vê que ele é frágil. O apóstolo Paulo está dizendo nesse texto que a nossa confiança não pode vir de nós, porque nós mesmos somos frágeis, nós mesmos somos pequenos, nós mesmos não temos condições alguma de cuidar de nós, de trazer para nós algum cuidado e ser esse cara forte, ser esse cara que vai viver os intempéries da vida e vai viver por si só e vai conseguir êxito naquilo que ele tem para fazer. O apóstolo Paulo diz que temos esse tesouro em vaso de barro. O que ele está querendo dizer nessa noite? Que eu e você, nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós somos falhos. Mas ele diz que nós temos um tesouro num vaso de barro. Por isso que eu posso perguntar para você nessa noite, quando nós falamos de confiança, quando nós falamos de confiar em Deus, na verdade é o que você tem dentro de você. A verdade é se Deus está morando dentro de você. A verdade é se Deus está governando a tua casa, se está governando a tua vida. Na verdade é se você sente essa presença, essa alegria, esse Senhor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, ele falou que temos esse tesouro em vaso de barro, é justamente a palavra do Senhor que nos sustenta, é a presença do Senhor na nossa vida, e ela é um tesouro, e isso para nós é um tesouro, é uma preciosidade que temos. Por isso nós podemos nessa noite dizer para você que nós não podemos confiar em nós porque somos falhos, e Deus nos fez falhos, nós somos pequenos e Deus nos fez pequenos, mas nós temos um tesouro, o poder de Deus, o próprio Deus,
a sua palavra que nos sustenta, a sua palavra que mora em nós, que ministra ao nosso coração e que cuida de nós. Posso dizer para você, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, ele diz que para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Jesus Cristo ensinando em Mateus, ele diz: quem de vós consegue sequer acrescentar um côvado à sua estatura? Quem de vós, por mais que possa querer cuidar, se não depender de Deus, como é que você pode avançar? Quando eu olho para esse texto e vejo que nós somos totalmente dependentes de Deus e precisamos confiar em Deus, eu não posso pensar de outra forma, e me dá uma alegria muito grande pensar disso, porque até o ar que eu respiro não sou eu que produzo, é Ele que produz para mim. Posso dizer para você que não preciso de ir muito longe, porque se acordo de manhã, é Ele que me tem sustentado, Ele que tem dado vida. Se chego para dormir em casa, se chegar hoje vivo em casa, glorificado seja Deus, é Ele que está cuidando, e não vem de nós, porque nós somos falhos, somos limitados. E por isso nós precisamos confiar em Deus. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Por isso nós precisamos colocar as nossas vidas diante desse Senhor. O apóstolo Paulo diz que nessa condição da excelência do poder de Deus se manifestar em nós, estando em nós, nessa condição nós vencemos as batalhas, as intempéries da vida, porque não é fácil você viver. A gente fala assim: ah, pastor, é fácil, mas tem hora que o calo aperta, tem hora que você vai ter que sobreviver, tem hora que você vai ter que aprender a lidar com as perdas, tem hora que você vai ter que aprender a lidar com as dificuldades, tem hora que você vai ter que aprender a lidar com a traição, tem hora que você vai ter que aprender a lidar com a escassez, tem hora que o barco vai balançar de um lado para o outro e você vai falar assim: cara, e aí, agora é a hora de daqui a pouco vai chegar ao fim. A vida é assim. Eu lembro da cantora Rose Nascimento, e ela diz uma coisa muito interessante. Ela falou que um dia ela aprendeu a cantar para ela, e Deus deu um louvor para ela. E quando ela começou a cantar, a compor, aí Deus falou para ela assim: olha, não ceda. E aí ela começou a fazer aquele louvor: não ceda. Agora, ela falou: sabe por quê? Porque a gente às vezes precisa cantar para a gente mesmo, porque as coisas, dificuldade aparece. E como a gente vai continuar? Quando se tem a excelência do poder de Deus se manifestando em nós, aí nós podemos falar igual o apóstolo Paulo falou nesse texto. Aí as intempéries, as dificuldades, os problemas, nós temos uma certeza: diante de tudo que nós podemos passar, Deus está conosco, nos protegendo em todos os momentos. E aí eu posso dizer para você: segura a onda, espera, você não confia em Deus, continua acreditando, continua confiando, continua se sustentando em Deus, porque Ele é uma pedra firme que não se abala, Ele é uma pedra firme que não nos deixa, não nos abandona. E ainda que as intempéries apareçam, ainda que as dificuldades apareçam, o apóstolo Paulo fala: olha, nada disso é o fim, porque ele diz assim: olha, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, porque esse Deus nos sustenta, esse Deus está conosco. Quando ele diz, por exemplo, nesse texto, e você olha para esse texto comigo, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Eu não sei, acho que da outra vez que eu preguei nesse texto eu não citei isso, não lembro, acho que eu preguei isso aí já tem uns 2 anos. De vez em quando Deus lembra o texto e a gente ministra. Por fora, nós somos atribulados, as dificuldades nos atribulam, os problemas
a obra de Deus, às vezes, nos atribula. Ah, pastor, o senhor está falando que atribula, atribula. As dificuldades dentro de casa, o negócio traz tribulação mesmo. Esses dias, você parar para pensar, se você começar a pensar um monte de coisa, você começa a ficar assim, ó, dando giro. Aí você tem que fazer um exercício, aí você tem que orar ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho que descansar no Senhor. Porque eu posso estar sendo atribulado por um monte de coisa. Tribulação, quando você fala de tribulação, é aquela questão de uma prensa passando por cima, sabe? E te espremendo, é problema aqui, é problema ali, é dificuldade aqui, é dificuldade ali. Ele diz assim, ó, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Porque o Deus que nós temos nos dá paz. Isso que está dentro de nós, nessa confiança que temos, a angústia não pode chegar. Tem que chegar, na verdade, a paz de Deus. Ele diz assim, por dentro, por fora atribulado, por dentro não angustiado. Por quê? O que mora dentro de você? O Espírito Santo. O que mora dentro de você? A palavra. O que mora dentro de você? O próprio Deus. O que mora dentro de você? Esse tesouro que você tem. E esse tesouro não te deixa ficar angustiado, ele te sustenta, ele guarda você. Ele diz assim, nós ficamos perplexos por fora, surpresos por fora, espantados por fora. Mas a excelência do poder de Deus, mas essa presença na nossa vida não deixa nós nos desanimarmos, porque esse Deus está conosco, é a nossa confiança, então nós não podemos desanimar, porque Ele está conosco. O apóstolo Paulo está falando, por fora eu tenho perplexidade, estou espantado, eu estou surpreso. Tem coisa que nos espanta, que nos surpreende, mas não pode nos desanimar. Tem coisas que verdadeiramente você fica olhando assim, como é que isso está acontecendo? Como você vê as coisas e por fora você fica perplexo, você fica assustado, mas por dentro você não pode desanimar, porque a excelência do poder de Deus está contigo, esse Deus está com você. Então o que acontece? Levantar, caminhar, andar, avançar, sabe? Não parar. Por que você clama? Toca nessas águas, mas aí vai mete bronca. Por que você está aí achando que foi o último abandonado de Deus, e Deus te abandonou e você está aí? Está falando assim, levanta. Não deixa o desânimo, porque você tem a excelência do poder de Deus na tua vida. Você precisa confiar nesse Deus e você precisa levantar. Você precisa não se desanimar. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo fala o seguinte, por fora, nós somos perseguidos, por dentro, não desamparados, não abandonados. Tem alguém aqui que experimentou isso? Por fora, perseguição. Por dentro, louvor e oração. Por fora, as pessoas oprimiam o apóstolo Paulo. Por dentro, ele sabia que tinha um Deus que ele podia louvar e clamar. Por isso ele não estava o quê? Desamparado. Quando foi que Deus nos deixou? Quando foi que Deus abandonou você? Quando foi que Deus não olhou para a gente e falou assim para a gente assim, não, eu vou te deixar durante 1 segundo, vou tirar minha presença da tua vida durante 1 segundo. Quando foi que ele falou isso? Ele nunca falou isso, ao contrário, ele falou assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem essa, meio-dia, não tem essa, de manhã eu te deixo, à noite eu deixo você, nas tuas dificuldades eu te deixo, nas tuas alegrias eu te deixo, e só vou cuidar de você numa parte do dia. Ele disse, estarei convosco todos os dias, e o tempo é eterno, até a consumação dos séculos, quando ele passará a ser a nossa
habitação, quando estaremos com Ele, vivendo eternamente. Até esse dia, nós estaremos com Ele. Por isso que ele diz assim, nós nunca fomos desamparados. Porque a excelência do poder de Deus está conosco. Deus está conosco. Ele diz, abatidos, feridos, porém não destruídos. Se você parar para pensar numa batalha, nas batalhas que temos, tem marcas que ficam. E verdadeiramente, por fora, feridos. Nós somos expert em ferir e ser ferido. Nós somos expert em deixar arranhões. Outro dia eu estava olhando ali, o pessoal falou assim, pastor, o que é isso aí? Falei, eu passei no muro, irmão, e lá, marca fica. Feridas por fora, mas por dentro, não destruído. De pé. Estamos de pé. Dá vontade até de cantar aquele louvor, né? Estamos de pé. Dá ou não dá? Porque estamos de pé. Não estamos destruídos. E temos muito para celebrar esse Deus, e temos muito para agradecer esse Deus, porque em meio às feridas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, cara, estamos aqui. Glorificado seja Deus, porque esse poder está em nós. Esse Deus está conosco. E quando nós falamos disso, ele diz assim, ó, por fora, abatidos, feridos, porém não destruídos. Ou seja, continuamos aqui. A palavra do Senhor mostra, e o apóstolo Paulo fala, dessa confiança que temos, é porque esse poder de Deus se manifesta na nossa vida. E ele traz para nós, no versículo 10 e 11, eu quero que você leia comigo, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de que em nós opera a morte, em vocês a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Por isso está, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. A confiança que temos é de que nós precisamos acreditar que tudo que acontece, Deus manifesta o seu poder na nossa vida. E quando nós falamos de poder na nossa vida, é que na nossa carne, ele está dizendo aqui, ele diz o seguinte, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Significa dizer, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, nos nossos momentos difíceis, pois ele nos dá graça, que é tudo o que precisamos. Essa graça demonstra força, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para nos conduzir nas aflições. Nos momentos que nós vivemos com Cristo para morrer com Ele, também temos da parte dele a vida dele que se manifesta na nossa carne, se manifesta no nosso dia a dia. Isso quer dizer que nós, quando nós somos atribulados, o poder de Deus se manifesta para cuidar de nós. E aí o apóstolo Paulo fala de uma coisa que me chama a atenção no versículo 11, porque nós vivemos, somos sempre entregues à morte para que a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, ou seja, sustento de Deus. Ele venceu para que eu e você também vencêssemos as batalhas e as dificuldades da vida, sabendo que a escolha que nós fazemos é o melhor caminho. Se escolhemos morrer com Cristo, com Ele nós vamos também ressuscitar. Se com Ele somos entregues à morte todos os dias, como ovelha sempre reportada para os matadouros, como dizem Romanos, nós com eles vamos receber também o
poder de Deus manifestado na nossa carne. Quando formos, por exemplo, ressuscitados como justos, nós cristãos seremos livrados da morte, na ressurreição. Sendo assim, devemos depositar nossa confiança em Deus, que mesmo nas nossas dificuldades, mesmo quando escolhemos um caminho de servir ao Senhor, que é um caminho de morte para nós, muitas vezes de morte, a vida dele se manifesta na nossa carne, nos sustentando. E a nossa confiança precisa estar nisso. Você escolhe um caminho. E esse caminho é um caminho de morte para o eu. É um caminho de morte para a vida de facilidade. Mas é um caminho de vida na vida. É um caminho de vida de Jesus para nós. E nós experimentamos isso na carne. E quando falamos de experimentar isso na carne, você consegue entender que quando Jesus promete para nós que aquele que deixar a sua vida, largar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ele tem uma recompensa no céu. Quando você olha, por exemplo, quando Jesus, ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, você vai ter uma recompensa no céu. Mas quando você olha, por exemplo, que ele disse o seguinte, eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para sustentar você, eu vim para guardar vocês, eu vim para cuidar de vocês. Quando nós olhamos para esse texto e vemos que o poder de Deus se manifesta na nossa vida, na nossa carne, nós podemos olhar para os apóstolos, para os irmãos que lá viveram, que viveram nessa época e que foram sustentados por Deus em todos os momentos. Não teve um momento em que o poder de Deus não se manifestou na vida deles, como não tem no nosso. Deus a cada dia se manifesta o seu poder na nossa vida. Deus a cada dia nos cuida de nós, a cada dia Ele mostra, sabe, na simplicidade. Você pode, às vezes, estar em momentos, se Senhor, o negócio não está legal, o poder de Deus se manifesta. Esse Deus, ele, por exemplo, ele não é um Deus que está longe. Não é o Deus de longe. Nós cantamos, por causa da licença poética, és Deus de perto e não de longe, né? Ele, na verdade, nunca foi de longe, ele é o Deus de perto. Ele é o Deus imanente, que a gente fala na teologia, é aquele Deus que está nos céus, mas que Ele invade a terra com o seu poder em nosso favor. Ele invade a terra com o seu poder em favor do seu povo. Quando nós, por exemplo, olhamos para esse texto, é que esse poder de Deus, quando Ele fala na nossa vida, na nossa carne, está à nossa disposição e Ele pode, só Ele pode manifestar essa vida na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, no versículo 13, ele diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. O que é isso? É você crer nesse Deus. É você crer e confiar nele. Há uma coisa clara nesse texto, e alguns comentaristas vão colocar, que aqui, por exemplo, do versículo 13, ou então do versículo 16, é a parte que nós precisamos fazer. Viver pela fé. É por isso que ele fala, tendo porém, ou seja, uma conjunção adversativa. Quer dizer justamente, você precisa ter isso aqui. Você precisa ter um mesmo espírito de fé. Quando nós falamos, por exemplo, da confiança em Deus, nós precisamos ter fé e crer naquilo que Ele manifesta para nós. Ele está falando à igreja de Corinto e dizer o seguinte, olha, vocês falaram, eu falei, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Tenha você o mesmo espírito de fé, ou seja, tenha uma fé inabalável, continue crendo,
Não mude. O que ele está falando para a igreja de Corinto é: você precisa acreditar. Você precisa crer nesse Deus. Você precisa crer nesse Senhor. Porque se Ele é aquele que mora na nossa vida, aquele que nos sustenta em meio às dificuldades, aquele que manifesta o seu poder na nossa carne, a nossa fé não pode ser claudicante. A gente não pode hoje ter fé e amanhã não ter fé. E a gente precisa confiar e crer nele. Não tem outra pessoa para a gente crer. A gente não pode hoje andar com fé e amanhã sem fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E quando ele diz isso, ele diz, assim, como está escrito, eu criei. Por isso eu estou te falando. Eu criei, eu experimentei o que Deus fez na minha vida. Vocês disseram que creram, e vocês estão dizendo também, nós cremos, e por isso também falamos. Tenha o mesmo espírito de fé. Não deixa a sua fé abalar. Continua acreditando, continua confiando, continua tendo uma vida com Deus, continua, orando a Ele. Meu pastor Moisés, ele dizia uma coisa interessante: ore como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você. Continua crendo, porque quando nós falamos de fé, por exemplo, a fé ela só se manifesta quando os limites da força acabam, quando eu não consigo fazer da minha parte. A gente precisa continuar vivendo por fé, porque ainda que eu ache que eu posso fazer alguma coisa, possa controlar alguma coisa, eu preciso confiar que é Ele que faz, e além daquilo das minhas possibilidades, da minha força, é Ele que vai fazer as coisas que a gente não vê. Hebreus capítulo 11 vai dizer sobre essa fé. Então ele olha, tendo o mesmo espírito de fé, decisão nossa. Continuar crendo, continuar confiando, continuar orando, continuar buscando, continuar, pastor, é chato esse negócio de vir para a igreja. Continua. Você não está conseguindo enxergar um centímetro além do teu nariz. Muitas vezes a nossa visão está assim. Ele, mantenha o mesmo espírito de fé, continua crendo. Você lembra quando você cria, quando você orava? Lembra quando você, buscava, quando você acreditava em Deus? Ele, tem o mesmo espírito de fé. A gente está vivendo num tempo que a igreja está lá em cima, lá embaixo. Ora é super crente, ora é o crente está lá, estou fraco, né? Aquela coisa assim, já não tá crendo mais, a gente está abandonando tudo. Mas o apóstolo Paulo diz assim, tem o mesmo espírito de fé. Quando ele diz isso para mim, para essa igreja, é que eu acho que eles têm que manter a fé. Ou a gente vive pela fé, ou a gente vive, ou a gente crê, ou a gente não crê, ou a gente, confia nesse Deus, que eu estou falando de confiança em Deus, ou a gente não confia nesse Deus. A gente precisa, confiar nele a um ponto de falar para ele assim, Senhor, eu já cheguei num ponto e falei assim, Senhor, agora só com o Senhor mesmo, mas eu creio que o Senhor pode mudar. Eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu estou num processo, por exemplo, falo assim, Senhor, tem misericórdia. É hora que é o Senhor que tem que se manifestar. Eu creio que o Senhor pode. E Deus vai lá e se manifesta. Como é que estamos? Como é que estamos com relação a essa questão de quando nós falamos que aquilo que mora em nós, mas o mesmo espírito de fé não está mais do mesmo jeito? A gente já não está crendo mais, a gente já não está buscando mais como tem que buscar. Não. Queria te trazer uma realidade aqui. É hora de a gente voltar ao princípio de tudo. É hora de a gente voltar ao princípio de uma fé verdadeira. É hora de a gente continuar crendo. Cara, eu acabei de falar que a excelência do poder de Deus mora em você, que Deus mora dentro de você. Você não pode claudicar na fé. Você não pode parar.
Sabe, a gente vai viver pela fé, e viver pela fé é continuar confiando em Deus, é continuar crendo nesse Deus, é continuar dizendo para Ele assim: Senhor, eu não posso fazer, o Senhor pode, eu não tenho poder de ver nada, mas o Senhor pode, e Ele pode fazer na nossa vida. Continue crendo. Manter a fé. O apóstolo Paulo diz que, no versículo 16, por isso não desanimamos, porque, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Isso é resultado de fé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Isso daqui que o apóstolo Paulo está dizendo é o você viver pela fé. Pensa comigo. Por isso não desanimamos. Quem não desanima? Quem não deixa a sua fé abalar. Quem não deixa a sua fé abalar. Nós acabamos de falar. Ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Sabe o que ele está falando? Mesmo que as lutas externas, lembra das lutas externas? Perseguição, tribulação, né? Nosso interior não fica angustiado, nosso interior não fica abalado, nosso interior não fica abandonado, nosso interior não fica destruído. Ao contrário, ele se renova de dia a dia. A cada dia vai se renovando, porque a nossa fé está inabalável, nós continuamos crendo, e por isso nós vamos ler lá em Salmo que diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pelo contrário, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que as coisas do exterior estejam pegando fogo, o meu interior se renova dia a dia, porque tem a excelência de Deus morando em mim, e eu não posso ficar sem fé. Eu não posso perder a fé. A palavra do Senhor mostra, e o apóstolo Paulo traz muito claro isso para nós, eu já quero encerrar porque eu quero orar. Ele diz que o viver por fé, tendo o mesmo espírito da fé, nesse texto ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, acima de toda comparação, na medida, produz para nós um eterno peso de glória. Só produz para nós um eterno peso de glória quando nós tiramos olhar para as dificuldades e olhamos para Deus. Olha o que ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Isso é fé. Isso é fé. Está difícil. O que é que eu estou enxergando? Eu não posso mais olhar para as coisas que estão aqui. Eu não posso mais olhar para as coisas como um olhar natural. Eu tenho que olhar para as coisas, sabe? Coisas que eu tenho que, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Isso daqui só pode ser viver por fé. Aí, por fé, nossa confiança em Deus não é abalada. Aí, por fé, nós passamos as dificuldades e continuando crendo em Deus. Aí, por fé, olhando para as coisas que não se veem, ou seja, crendo, eu não vou sucumbir, eu não vou desanimar, ao contrário, pelo contrário, mesmo que essas coisas aconteçam, mesmo que o ser exterior esteja, se deteriorando, eu vou olhar para as coisas
né, com fé, eu vou olhar para aquilo que eu não consigo enxergar, porque fé é justamente você crer que Deus pode trazer existência o que não existe. Fé é você crer que Deus pode mudar a história. Fé é você crer que Deus pode fazer diferente. Mas a gente continua olhando, mas está tão difícil. E aí a primeira coisa que dá vontade é: larga tudo, Senhor, eu quero largar tudo, eu quero deixar. Às vezes a família não está bem, a primeira coisa que a gente pensa, família não está bem, é meter o pé. A palavra do Senhor diz que nós precisamos viver pela fé na medida que não olhamos para as coisas que a gente está vendo, mas para aquilo que Deus pode fazer. Tendo esse tesouro em vaso de barro, procuremos viver por fé. Tendo esse tesouro em vaso de barro, entenda que o poder de Deus, que a excelência do poder de Deus não provém de você, provém de Deus. Tendo esse tesouro em vaso de barro, tenha o mesmo espírito, mantenha a fé, continue crendo. Tendo esse tesouro em vaso de barro, esse tesouro que chama-se Evangelho, que chama-se a palavra de Deus na tua vida, continue crendo nesse Deus, continue confiando nesse Deus. Meu irmão, minha irmã, vai valer a pena tudo que nós vamos passar aqui, porque um dia nós vamos ser tidos como mais do que vencedores. Vamos vencer essas batalhas, vamos vencer essa corrida, vamos chegar no final, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso general. Meu amado irmão, nessa noite, olha o que Deus tem falado contigo, levanta e continue crendo nesse Deus. Faça por fé. Senhor, não está legal, mas eu vou colocar a mão e eu sei que o Senhor pode mudar. Minha casa não está bem, Senhor, mas eu vou orar ao Senhor para ficar boa. Senhor, eu não estou vendo as coisas acontecer, eu também não estou, porque o teu pastor também é ser humano. Mas eu estou assim, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode mudar a história. O Senhor pode mudar a história. O Senhor pode transformar esse lugar, o Senhor pode transformar as famílias, o Senhor pode transformar as pessoas, o Senhor pode mudar a história desse lugar, o Senhor pode mudar a história do Guarani, do Rio de Janeiro, porque Ele tem o poder nas mãos. Nós não podemos desanimar, porque Ele está conosco. Em nome de Jesus, nessa noite, continue. O apóstolo Paulo traz esse recado para nós. Continue e não pare. Ah, pastor, está difícil. Está difícil liderar, está difícil ser liderado. Está tudo difícil, pastor. Quero te dizer uma coisa. Se você acha que está difícil, imagina se você largar tudo. Imagina você estar indo contra a vontade de Deus. Imagina. Imagina. Vamos ficar em pé? Eu queria orar por você. Quero chamar as pessoas aqui. Você tem que ter coragem também nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, estou desanimado. Se você quiser vir aqui à frente, vou estar orando por você. Isso. Vai vir alguém em nome de Jesus? Isso. Pastor, as coisas não estão legais lá em casa, não. Eu queria que as coisas mudassem. Isso. Precisa de mais ânimo em nome de Jesus. Se levanta, minha irmã. Em nome de Jesus. Pastor, as coisas não estão bem lá em casa. Eu não estou conseguindo enxergar mudança. Amém. Se quiser sentar, pode sentar. Bom? As coisas não estão bem lá em casa, pastor. Queria ver as coisas mudando. Continue, irmão. Continue crendo. Esse Deus pode mudar a história da tua casa. Ele pode mudar a história desse Guarani. Pode mudar a história da nossa igreja. Eu creio nisso. Nós precisamos crer nisso.
E a única coisa que a gente não pode fazer é abandonar, é deixar a nossa casa, é deixar a nossa família. As coisas que a gente não pode fazer, irmãos, é deixar aquilo que Deus deu para nós. Deus, nessa noite, está despertando você a levantar, se animar nele, porque Ele pode fazer mudanças neste lugar, na tua casa, na minha vida e na tua vida. Esse Deus, Ele pode, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra lida, Senhor, explicada nessa noite. Obrigado porque o apóstolo Paulo foi um exemplo, ó Deus, para aquela igreja, é um exemplo para nós, ó Deus, diante desse texto. Em tudo somos atribulados, mas nós não ficamos angustiados, ó Deus, perseguidos, mas não abandonados, porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor está presente conosco, o Senhor nos abençoa e nos guarda. Então, nessa noite, Pai, nós rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, e não há outro Deus além do Senhor. Então, nessa noite, Pai, diante dessa palavra, eu abençoo a Tua igreja, Senhor. Eu abençoo cada família neste lugar representada. Se há alguma dificuldade, se há alguma coisa se alguma história, Senhor, que ainda não mudou, ó Deus, o Senhor pode mudar, o Senhor pode entrar com providência. Pai, faço menção da vida do meu pai, ó Deus, ele, ó Deus, é do Senhor, e eu sei que o Senhor pode mudar a história do meu pai. Senhor, ainda eu creio, eu continuo crendo, eu continuo esperando no Senhor a salvação do meu pai, a salvação de toda a família, Senhor. Eu sei que o Senhor está alcançando, continua fazendo maravilhas. Pai, também nessa noite, Senhor, eu quero fazer menção dessas vidas que vieram aqui à frente. Senhor, eu não sei, ó Deus, o que, ó Deus, foi despertado nos teus filhos. Eu não sei qual parte da palavra ministrou no coração dos teus filhos, mas nessa noite eu quero lhe pedir que o Senhor os levante, nessa noite eu quero pedir que o Senhor traga um renovo, nessa noite eu quero pedir que o Senhor traga ânimo, nessa noite eu quero lhe pedir fé, ó Deus, para esses teus filhos, e que eles continuem, Pai, que eles lembrem que há um Deus nos céus, ó Deus, interessado, ó Deus, na vida deles, está interessado, ó Deus, em fazer maravilhas na sua casa, maravilhas nas suas vidas, ó Deus, e que nessa noite, Pai, aquele desejo do coração dos teus filhos venha a ser realizado conforme o teu querer e a tua vontade. Pai amado, abençoe poderosamente. Eu não sei qual é o motivo, Senhor, mas o Senhor conhece. Entra com providência, cuida da família, cuida das finanças. Deus amado, cuida do espiritual. Senhor, cuida do psique. Deus, repreenda em nome de Jesus nessas famílias, nas nossas famílias, toda depressão. Ó Deus, vem com o poder do teu nome. Vem, Jesus, clamamos, Jesus. Nós repreendemos a depressão, nós repreendemos em nome de Jesus o desânimo, nós repreendemos em nome de Jesus os vícios, nós repreendemos em nome de Jesus qualquer coisa contrária, qualquer trabalho, ó Deus, contrário à vida dos teus filhos nessa noite, pelo poder que há no teu nome, seja anulado para a tua honra e tua glória. Os abençoe, Pai, revista os teus filhos do teu poder, da tua glória, para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Depois eu dou um abraço em vocês em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está na hora. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Queria só fazer uns anúncios rápidos. Nós estamos aí com umas atividades no sábado, bem corridas. Mas eu quero dizer para você que vai ser benção, né? A gente não é Deus, a gente não vai ficar em 3 lugares ao mesmo tempo, né, irmã Beth? Mas Deus vai dar graça que a gente vai fazer. Então você, não esqueça, nós temos sábado de manhã, café com carinho. Nós temos sábado de manhã, consagração. Daqui a pouco você vai para o café com carinho, quem pode, né? Vai para o café com carinho, volta aqui, vai comer o bolo ainda da
irmã Elizabeth, que ela ainda vai comemorar aniversário aqui na consagração, né? Que benção. E ainda temos algumas atividades. Eu pedi uns irmãos aí, quem puder, depois de tudo isso, pintar lá atrás comigo, lá rapidinho, aquele muro lá atrás. Em 2 minutos a gente termina. 2 minutos. É só jogar o cal lá atrás, ó. Porque no sábado que vem vai ter uma programação aqui, vamos usar lá atrás, né? Daqui a pouco a gente não vai precisar pintar mais. Daqui a pouco a gente vai botar aquela cobertura lá, não vai precisar pintar mais, vai deixar tudo pintadinho, né? Não, vai pintar uma vez só. A gente vai emboçar e vai pintar, deixar tudo pintadinho, pronto, para a gente fazer umas peças lá, fazer culto lá, né? E vamos que vamos, jantar lá e vamos ver, né? Mas quem dos homens aí que puder, depois de tudo isso aí, se movimentar comigo ali rapidinho para a gente jogar um cal ali, para dar deixar um pouquinho branco aquilo lá, né? Vai ser benção, tá bom? Mais algum anúncio? Culto jovem, isso aí, esse pessoal aí do culto jovem. Culto jovem. Sai da frente. Isso aí, beleza? Isso aí. Entendi, não. Esses jovens estão muito desanimados. O jovem mesmo não está fazendo nada. Na época que eu era jovem, eu era mais animado. Mas, irmãos, culto jovem, uma coisa muito clara para nós, né? Que o pastor, você sabe como é que é. Não é só dos jovens. É para toda a igreja estar presente, certo? E vamos apagar a luz, pular, cantar para a glória do Senhor. E vamos estar aqui, e é bom estar no culto jovem. Porque, na verdade, não existe negócio de culto jovem, não, tá? Nem culto adulto. É culto ao Senhor. Beleza? A gente fala culto jovem porque está sendo organizado para o jovem. Mas se você tem até 100 anos, estava lembrando a Sheila, Caleb estava com 80 e falou assim, me sinto como um cara lá do início, quando tinha 40 anos. Não pode me dar minha herança aí mesmo, que eu tô na pista, né? A gente está bem, a gente está firme. A gente está vivo para a glória do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Orem. Isso, olha só, queridos. Cadê os homens da igreja? Ei! Cadê os homens? Ronaldo. Isso aí, Ronaldo. Levanta essa mão, Ronaldo. Aquele jovem lá é nosso. Vocês já são nossos já, em nome de Jesus, tá? Dia 6 de julho vai ter uma programação em que os homens da nossa igreja... A Rogério levantou a mão, Rogério? Isso, isso aí. Dia 6 de julho vai ter uma programação lá na Igreja Batista Central do Redentor. Estaremos lá levando a programação dos homens. Gostaria muito que os homens estivessem lá. Tá bom? Teu pastor foi convidado para pregar. Eu falei, rapaz, vocês arrumaram um problema. O pastor vai botar esses homens para cima. É o sábado, 3 horas da tarde. E o pastor vai botar esses homens para cima. Porque tu pensa que tu vai ouvir uma palavra, esses homens hoje está tudo só graça, né? Tudo, eu não posso pegar peso, não posso isso. O pastor vai, em nome de Jesus. Beleza? Aí o Marcos e o Mateus estão rindo lá. Deus abençoe, irmão. Obrigado, mas eu conto com a presença de todos os homens lá, para a glória do Senhor. Ora em silêncio, se estamos despedidos, estarei aí te dando um abraço em nome de Jesus. Se você não percebeu, essa aqui é a blusa que vocês me abençoaram, tá? Deus abençoe. Só troquei.